A segurança pública, no comentário do deputado Coronel Alberto Feitosa. Bom dia, meu querido coronel deputado Alberto Feitosa. O que não falta é assunto, né? Muita coisa. Olha, tem hotel, tem cassino, tem polícia paralela e tem a violência, né? Que no estado, né? Vem sendo muito preconizada aí pelas organizadas. Fique à vontade, meu querido coronel. Muito obrigado, Mário Correia. Quero cumprimentar a todos da Rádio Tamandaré, 100% Jesus, nesse programa que encontro Amanhecer com Cristo, todas as segundas-feiras, às 8h35, para a gente falar sobre segurança pública. Mas a gente não podia também deixar de falar de outros assuntos, como a questão da polícia paralela, que a gente ficou escandalizado em ver que forças do governo do estado, a própria Polícia Civil, está atuando para perseguir opositores. O que aconteceu aqui em Brasília, estou falando de Brasília, na manhã de hoje, depois de participar da marcha com o Nicolas Ferreira, que se encerrou ontem aqui em Brasília, como também não deixar de falar naquilo que é mais pertinente ao programa, que é a questão da violência, que ontem, mais uma vez, de forma lamentável, os recifenses, os olindenses e todos os pernambucanos, assim como o Brasil, assistiram mais uma vez as torcidas organizadas transformarem nossas ruas em praça de guerra. É lamentável, é preciso que o governo do estado haja rapidamente. A Assembleia Legislativa, por meio de um projeto de lei feito do torcedor, a governadora não sancionou, pastor Amaro, lamentavelmente, foi obrigado que o próprio presidente da Assembleia sancionasse. A governadora até hoje não regulamentou essa lei e parece que não está aplicando-a, o que é muito ruim. A lei prevê cadastro das torcidas organizadas, a lei prevê identificação de todos os membros das torcidas organizadas, a lei prevê nessa identificação foto, qualificação, nome completo, identidade, CPF, filiação, nome do pai, nome da mãe, como também registros fotográficos. A lei prevê que seja fornecido e aplicado medidas por meio das imagens dos que estão vandalizando, brigando, levando terror nas ruas. A lei prevê que a própria Secretaria de Defesa Social atue de maneira célere contra esses marginais. A lei prevê que as torcidas organizadas serão responsáveis por esse ato, inclusive os seus diretores e seu presidente. Prevê também que o clube que mantiver esses vândalos nas suas torcidas organizadas paguem multa. Então isso precisa, a todos que estão nos ouvindo na Rádio Tamandaré 100% Jesus, ser aplicado pelo governo do estado de forma imediata. A gente deu ao governo do estado, a gente deu ao Ministério Público, a gente deu à Justiça Pernambucana, quando eu digo a gente, é a Assembleia Legislativa legislando por força do voto popular, ali expresso no voto de cada deputado de maneira unânime, forneceu, entregou um instrumento muito atualizado para combater isso. E é isso que a gente nesse momento vem aqui, através da Rádio Tamandaré, pastor Mário Correia, pedir ao governo do estado que atue de maneira firme, de maneira dura, de maneira rápida, a punir, a prender e não permitir mais que isso aconteça nos dias de jogos de futebol no estado de Pernambuco. Não é só em Recife, nós já assistimos em Aruaru, assistimos isso em Salgueiro. Então essas pessoas que não têm condições de estarem defendendo, torcendo para os seus times, colocando camisas dos times
e praticando crime, não têm condições de estarem em liberdade. Têm que ser presas, responsabilizadas, punidas, e as organizações, clubes, torcidas organizadas e a própria Federação Pernambucana de Futebol, se não tomarem providências, têm que ser multadas. É assim que a gente viu a Inglaterra vencer os hooligans, que eram os torcedores que iam para brigar, para matar, para quebrar, para depredar patrimônio público. Foi assim que eles venceram. E o exemplo lá de fora tem que ser aplicado aqui, para que a gente possa deixar os pernambucanos livres, sem medo de ir para as ruas nos dias de jogos de futebol, principalmente quando envolve torcidas maiores, como o Sport, Santa Cruz e Náutico. Então isso não pode de forma nenhuma ocorrer. E, lamentavelmente, a gente vê que ao invés da polícia pernambucana estar cuidando disso, a gente vê que a polícia pernambucana, como está repetindo hoje de maneira grande e nacionalmente, a Polícia Civil de Pernambuco, de forma lamentável, está perseguindo opositores, sem nenhuma ordem judicial, sem estar aberto um inquérito, sem estar aberto qualquer processo. Já vivemos isso no Brasil. Alexandre de Moraes fazendo isso contra quem é opositor do presidente Lula, quem é adepto à direita, fazendo isso no 8 de janeiro, prendendo uma mulher que pichou uma estátua com batom, prendendo advogados que estavam nas ruas. Ainda ontem eu fiz, daqui de Brasília, uma entrevista com o pai de um advogado que está preso, que pegou 14 anos. Eu encontrei com ele na marcha, que participei aqui com o Nicolas. Então a gente não pode pedir que o que Alexandre de Moraes está fazendo contra as pessoas que se opõem à vontade política dele, num golpe que não existiu no 8 de janeiro, a gente esteja assistindo isso agora ser feito aí no estado de Pernambuco, com a Polícia Civil colocando rastreador em veículos escolares de pessoas que trabalham na prefeitura da cidade do Recife, ou qualquer outra prefeitura, não interessa o partido político. O que a gente não pode é deixar que a polícia, que a justiça atue de forma política, perseguindo. Isso não é democracia, isso é ditadura. E essa ditadura a gente está vendo hoje, me desculpe estender aí um pouco para a pauta política, uma ditadura que a gente está vendo sendo feita hoje para defender um presidente ilegítimo, um presidente que não devia ser presidente, mas a gente vê o STF dando sustentação a esse presidente, que está cada vez mais envolvido em corrupção, onde envolve a corrupção de seus familiares pelo escândalo do INSS, onde seu irmão, o Frei Chico, é vice-presidente do sindicato que planejou e fez a fraude, roubando velhinhos, deficientes, doentes mentais, pessoas com várias deficiências que recebiam a previdência, eram lesados. Seu filho o filho do Lula recebendo mesada de R$300 mil. E agora, mais um escândalo envolvendo o Supremo Tribunal Federal, agora do ministro Dias Toffoli, indicado pelo Lula, membro do Partido dos Trabalhadores, que até pousada, resort tinha na Bahia, e resort esse com cassino. Então tudo isso é muito absurdo. A gente não pode de forma nenhuma permitir ocorrendo com a Polícia Civil de Pernambuco querer atuar muito parecido, se brincar, já espelhado no que a gente está vendo acontecer no Brasil. Então é lamentável. A polícia pernambucana, eu faço aqui o apelo à governadora que não permita, que puna, que afaste quem fez isso, como também que adote providências imediatas para pacificar as ruas da região metropolitana, as ruas do entorno dos campos de futebol, das praças esportivas, em dias de jogos, sejam eles jogos de futebol, de basquete, de voleibol, qualquer que seja, essas pessoas têm que ser punidas. Então é isso que é do Estado, é isso que a gente quer da polícia, é isso que a gente quer do governo, seja ele qualquer que seja. Era isso que essa manifestação que eu não poderia deixar de fazer, e fazer um registro, parabenizando a todos aqueles, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos que participaram da marcha
em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa das nossas crianças, do nosso futuro do Brasil. Marcha essa feita pelo Nicolas Ferreira e, acima de tudo, pedindo liberdade, veja, liberdade e justiça. Como foi atual o encerramento marcha ontem? Porque trata de tudo isso que nós falamos aqui. Trata de liberdade de ir e vir, para as pessoas poderem andar nas ruas para ir para o campo de futebol, para ir para a igreja, rezar, orar, de poder num domingo ir para um lazer, para um cinema com sua família, com sua esposa, ir para o parque com seus filhos. Então isso é liberdade, liberdade de ir e vir. E justiça, para a gente não ver as forças policiais do nosso Brasil, a gente não ver a força do Ministério Público, a força da justiça brasileira sendo usado de maneira a destruir a nossa liberdade e a nossa democracia. Então, como foi oportuno esse programa no dia de hoje? Muito obrigado à Rádio Tamandaré pela oportunidade, muito obrigado ao senhor pastor Amaro Correia, e termino aqui dando um bom dia a todos, desejando a todos uma excelente semana, mas que a gente não perca tudo que nós falamos aqui, o nosso propósito: liberdade e justiça. Muito bem, uma boa semana também para o senhor, coronel, de paz, né, em nome de Jesus. E vocês ouviram nosso querido coronel deputado Alberto Feitosa aqui no quadro Segurança Pública.